Olá pessoal, eu sou o Juliano Eu sou a Andressa. e estamos aqui para contar um dos maiores milagres que Deus fez no nosso relacionamento até o momento, que foi a construção da nossa casa. E a gente vai contar tudo detalhado de tudo que Deus fez para vocês aqui. Então, gente, nós temos 7 meses de casados e quando nós nos casamos, nós tínhamos 4 anos e 6 meses juntos, né? Desde o início do nosso relacionamento, nós já tínhamos planos de casar, de construir a nossa casa, só que a gente tinha estabelecido que a gente só iria casar depois que eu finalizasse a minha faculdade, né? Sim. E aí, pensando nisso, a gente começou a construção da nossa casa no último ano da minha faculdade. E quando a gente iniciou, né, esse processo de construção, a gente pôde passar pela melhor experiência das nossas vidas, onde Deus agiu em cada detalhe, a gente pôde ver a mão dele, né, em cada mínimo detalhe. E a gente presenciou milagres extraordinários que ele permitiu que a gente vivesse, né, para que hoje o nome dele fosse glorificado e também para que a gente pudesse ser testemunho da grandeza dele na nossa vida. Sim. Na época que começamos, né, eu era recém-formado em arquitetura e a Andressa estava cursando o último ano dela na faculdade de contabilidade. A gente não tinha condição financeira nenhuma para começar a construir nossa casa, nem muito menos para fazer nosso casamento. E eu tinha feito o projeto da nossa casa, um projeto que a gente sonhava, de tudo que a gente imaginava. Ou seja, a gente só tinha um projeto e um sonho, porque condição mesmo para iniciar, para executar, era zero, né? Sim. E meus pais tinham nos oferecido, né, a possibilidade da gente construir em cima da casa deles, o que pra gente foi a opção mais viável naquele momento, considerando que a gente ia ter muito gasto com a casa e com o casamento ao mesmo tempo, né? Além de que a gente só teria apenas um ano, né, pra poder organizar tudo. E aí foi aí que a gente decidiu aceitar a proposta de construir em cima da casa deles. E minha mãe tinha sugerido que a gente construísse na laje inteira, né, pra ficar uma casa grande. Só que antes dela falar isso, a gente já tinha feito o projeto de uma casa menor, que era exatamente a casa que Deus tinha nos mostrado, né, na visão. Sim. E só que quando surgiu essa ideia de ampliar o espaço, a gente até pensou que poderia ser melhor mesmo para poder receber as pessoas e também por conta dos filhos, né? Que as pessoas sempre falam que é bom ter uma casa grande para as crianças e tudo mais. Só que eu acredito que tudo tem um tempo determinado. Exatamente. Naquele momento não era Não era. essa preocupação que a gente teria que estar tendo, né? Então não tinha para que a gente estar pensando naquilo naquele momento, porque nós temos planos de no futuro a gente ter o nosso próprio terreno. Então não faria tanto sentido a gente construir uma casa grande agora para depois a gente, tipo, futuramente se mudar para um outro lugar, né? Sim. E a gente ficou muito em dúvida, né? Porque as pessoas ficavam falando, constrói a maior, que é melhor. Mas Sim. como o Anderson falou, né? Deus já tinha dado uma visão pra gente como seria a casa. A gente já tinha feito um projeto sobre uma casa menor, que seria mais pra o que Deus queria mesmo, porque Ele nos mostrou, então, e a gente estava pedindo direcionamento pra Ele já tinha nos mostrado. Mas quando teve essa proposta de fazer a laje toda, a gente ficou muito na dúvida, porque falou, por mais que confiamos em Deus, né, tem hora que a gente confunde, deixa que esses pensamentos, que as pessoas façam que duvidamos do que Ele já nos mostrou. Sim. E naquele momento foi o que aconteceu. Muitas pessoas ficavam falando, constrói a maior, que é melhor para você e seus filhos. E ficamos nessa dúvida, né? Mas como em tudo na nossa vida a gente sempre pediu o direcionamento para Deus, foi o que buscamos naquele momento, né? Oramos para Ele e pedimos que Ele nos respondesse. E naquela época a gente havia iniciado um propósito no monte, né? Que a gente faz até hoje, de subir uma vez por mês, né? Então nós estabelecemos em oração, pedimos Deus que nos direcionasse até aquele dia do monte que a gente ia subir. Que Ele pudesse falar com a gente para que a gente pudesse ter a resposta, porque era num domingo, né? E na segunda a gente já ia começar a fazer nossa casa, começar a construir. A gente não sabia qual projeto fazer, se era o menor, que era o que Deus já tinha mostrado, ou se era o maior que todo mundo tava falando, todo mundo tava colocando essa ideia na nossa cabeça. Deus já tinha mostrado e ainda assim a gente ficou na dúvida por conta da opinião dos outros. Mas enfim, né? Durante a semana a gente ainda não tinha recebido nenhuma resposta de Deus, né? Mas a gente decidiu esperar até o dia do monte, que foi o que a gente tinha falado, né, pra ele.
E quando a gente subiu no monte, que a gente fez a nossa última oração, a gente olhou pra cara um do outro, com cara assim, de desespero, mas a gente não disse nada. E na descida, a gente comentou, né? Um com o outro, se Deus tinha falado alguma coisa, mas nenhum de nós dois tinha sentido a confirmação no coração até então. Porém, antes da gente entrar no carro, uma pessoa que faz essa proposta junto com a gente, né? Do nada, a gente não tinha comentado nada com ela sobre a dúvida que a gente estava tendo e nem tínhamos tocado no assunto, né, naquele dia com ela. Sim, todas as orações foram em secreto, só eu e ela sabia. Sim. Que a gente tinha colocado para que Deus pudesse nos responder naquele dia. Porque por mais que as pessoas falassem sobre fazer casa grande e tudo mais, só que a gente não comentava sobre que a gente estava tendo dúvida nem nada, só depois que a gente comentava entre si, assim, só nós dois. Sim. E aí, do nada, ela falou assim, antes da gente entrar no carro, vocês vão construir uma casa pequena, né, lá em cima da casa dos seus pais, porque vocês precisam ter o próprio lugar de vocês, o próprio terreno de vocês, futuramente. E aí, naquele momento, a gente teve a certeza que foi o Espírito Santo falando através da vida dela, né? Porque nós acreditamos que Deus fala através de pessoas também. E naquele momento a gente não teve dúvida nenhuma que foi Ele. E foi aí que veio a paz, né? Sim. No nosso coração. Porque uma das coisas que a gente passa a ter certeza que de fato é aquilo que foi Deus que falou com a gente, é quando a gente sente uma paz, assim, inexplicável no nosso coração. De que é isso... E foi ele, você não tem nenhuma dúvida que não foi ele. E com isso, né, iniciamos a construção da nossa casa. Foi onde a gente viveu grandes milagres, né? Quando a gente começou, como a gente já tinha falado, não tínhamos condições financeiras nenhuma para construir. Mas Deus supriu de tal maneira que é inexplicável contar para vocês aqui. É só vivendo isso mesmo para ter uma noção de como é maravilhoso caminhar sobre a palavra de Deus. E foi isso que fizemos. Não tínhamos condições, vinha os orçamentos de materiais, de mão de obra, e a gente não tinha nada na conta e tinha que pagar até sexta-feira, por exemplo. E a gente olhava assim para o outro e falava, meu Deus, a gente não tem condição nesse momento, não tem saldo na conta, o trabalho vai pagar só o mês que vem, o que a gente vai fazer? E a gente olhava e falava, não, vamos confiar que até sexta-feira Deus vai prover de alguma forma. E foi dito e feito. Chegava na sexta-feira, meia-noite, caía lá na conta o dinheiro, exatamente o dinheiro que a gente precisava para pagar aqueles materiais. E foi acontecendo assim de uma forma extraordinária. Cada semana Deus mandava projetos novos para mim fazer, para ela também trabalho, e a gente conseguia juntar esse dinheiro, esse recurso, para pagar exatamente o valor que a gente precisava naquela semana. Tinha vezes que vinha... Deus abençoava tanto que a gente conseguia, além de pagar da semana, pagava do mês seguida. E foi assim do início ao fim da nossa obra, e acontecendo milagres atrás de milagres, e a gente não sabia nem explicar de onde vinha tantos recursos. Era só crer mesmo no que Deus já havia falado antes. Sim. E a gente, cada dia, cada vez que acontecia isso, a gente lembrava da palavra que Deus falou. Uma coisa que nos deixou em paz foi porque da primeira vez que a gente precisou de uma provisão de Deus, porque a gente não tinha como pagar, e a gente viu que Ele abençoou exatamente com o valor que a gente precisava, e então a gente pensou das outras vezes que a gente precisou também de provisão. Se Deus fez uma vez, Ele vai fazer de novo. E é assim, né, gente? A gente tem que ver, olhar os milagres que Deus já fez na nossa vida, no passado, e crer que Ele pode fazer de novo, né? Que a vida com Deus, a caminhada com Deus, ela é assim. E por isso que é importante relembrar dos milagres que já passamos, né? Bom, a gente começou a obra em dezembro de 2022 e quando foi em outubro de 2023, quase tudo já estava finalizado, né? Foi. Conforme a gente tinha planejado, porque a gente precisava dar início aos preparativos do nosso casamento, da festa do nosso casamento. Tava acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Sim, e só faltava 4 meses pra gente casar, né? A gente só tinha reservado até então o local da cerimônia, e isso já é um milagre que a gente vai contar em outro vídeo, né? Porque senão fica muito extenso. Sim. E foi aí que a gente pensou, né? O que teria acontecido se a gente não tivesse conversado com Deus sobre o tamanho da casa? Porque talvez a gente não teria conseguido arcar com os custos da casa e do casamento ao mesmo tempo, né? Ou se tivesse dado certo, com certeza não teria saído da maneira como a gente sempre sonhou, nem a casa, nem o casamento. Não porque Deus não pode fazer, porque Deus, ele pode fazer tudo, nada é impossível para ele.
Mas quando a gente pede uma direção, ele nos dá a resposta do que a gente deve fazer. Se a gente for contra a vontade dele, nós que temos que arcar com as consequências, né? A questão de não ter dado certo não é porque Deus não quis fazer ou Deus não ouviu a oração, não. Foi porque a gente foi contra a vontade dele. Então não tem como ele abençoar algo que não é da vontade dele, né? A gente vê o hoje, ele já vê, tipo, o futuro, o nosso futuro. Ele sabe o que é melhor pra gente. E é por isso que a gente tem que pedir direção, porque no momento que a gente estava em dúvida sobre a casa, é porque é claro que uma casa maior aos nossos olhos seria melhor. Só que se Deus já conhece o nosso futuro, ele já vê lá na frente e ele tá falando pra gente fazer uma casa menor, é porque os planos dele são maiores, né? Sim. A gente não consegue enxergar. E foi isso, gente. É por isso a importância da gente sempre conversar com Deus antes de tomar qualquer decisão, principalmente quando essa decisão pode ter um grande impacto na nossa vida, né, no nosso futuro. Sim. E é isso que queremos deixar para vocês que estão iniciando esse processo aí também, tanto da construção da casa de vocês, do casamento de vocês. Sempre, primeiro, pedir direcionamento de Deus. Depois que ele responder, crer naquilo que ele falou para vocês, sem duvidar. Não é olhar para o saldo financeiro, não é ouvir opiniões alheiras, é confiar no que Deus falou e olhar para frente e continuar caminhando. Porque se Deus falou que vai acontecer, a gente tem que crer que já aconteceu, independente do cenário que está ao nosso derredor. E é o que aconteceu na nossa vida e eu creio que vai acontecer na vida de muito mais pessoas, porque Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então basta a gente estar próximo do Pai, conectados com eles, pedindo esse direcionamento, porque Deus ama casamento, Deus ama família. Então você que está aí com medo de iniciar, você que está com medo de dar start no seu casamento, para com isso, só coloque na mão de Deus, peça o direcionamento dele, ore, que eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês, Deus vai direcionar vocês, Deus vai fazer milagres extraordinários e vocês vão estar aqui também postando vídeos também sobre os grandes milagres que Deus fez na vida de vocês, com grandes testemunhos. Eu creio que Deus fez na nossa vida, fez na vida de outras pessoas e vai continuar fazendo. Então não é porque você é tal pessoa que Deus não vai fazer. Deus vai fazer, eu tenho certeza. Sim. Que vocês vão ser milagres de Deus. Sim, se vocês têm um sonho, né, de fazer uma festa de casamento, de construir a casa, e que nem ele falou, às vezes você olha para suas condições e você fala, não vou fazer porque eu não tenho condição. Mas se você crê em Deus, você pode todas as coisas. Sim, porque assim, o que Deus vai fazer é muito além do que você sonha. Se você sonha com uma festa maravilhosa dos seus sonhos, imagine só o que ele vai fazer, porque foi isso que aconteceu na nossa vida. Na verdade, de tudo é que a casa e o casamento foi muito além do que a gente sonhou. Exato. Eu só lembro do dia que eu tava no casamento entrando e, eu só conseguia admirar tudo aquilo. Eu fiquei, meu Deus, foi muito mais do que eu sonhei. Eu fiquei impressionada, dá pra ver nas filmagens, tipo, minha cara assim. E é exatamente isso, né? Deus faz muito mais do que a gente pode pensar ou imaginar mesmo. Exatamente. Não sonhe pequeno, sonhe grande, porque o Pai que está lá em cima, ele pode fazer milagres que aos olhos humanos é impossível. Né? Então, creia, sonhe em algo grande para você, que seu Pai, Deus que está no céu, ele não tem sonhos pequenos para os filhos dele. Sim. Ele tem sonhos extraordinários. Então, confie nele, no que ele te falou, e persiga aquilo até concretizar. Sim, porque a única forma de dar errado é se você não crer. Exatamente. Porque em quantas passagens da Bíblia, né, antes de Jesus curar alguém, ele perguntava, você crê que eu posso fazer isso? E se a pessoa não tivesse fé? Não teria acontecido, porque Jesus perguntou, você crê que eu posso fazer isso? E aí a pessoa respondia que sim. Então era onde o milagre acontecia, né? O nosso Deus, o nosso Pai, ele é o dono do ouro, da prata, ele pode todas as coisas, nada é impossível para ele, basta a gente crer e acreditar que é possível também. Exatamente, gente. Vamos deixar aqui uns vídeos para vocês de como ficou nossa casa e segue a gente, curte o vídeo, que a gente vai postar mais vídeos sobre o testemunho do nosso casamento, que também teve coisas extraordinárias para contar para vocês aqui, senão o vídeo ia ficar gigantesco. Sim. Então segue a gente e deixa o like. E compartilha. E compartilha.